meus amigos, meus irmãos, vamos serenando nossas mentes, nossos corações e sintonizando com o alto, com o Pai, com o amigo Jesus, pedindo o amparo e a proteção para esse momento em que estamos reunidos para o estudo do Evangelho do Pai, que nos foi trazido pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos, e que estamos agora com a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, o Consolador prometido pelo nosso Mestre, que nos faz entender com mais clareza os ensinamentos então subentendidos, deixados por ele, nesse período em que nós mesmos ainda não tínhamos o discernimento para entendermos estas revelações que hoje, então, estamos conseguindo através da doutrina espírita. Pedimos, então, o amparo, a espiritualidade superior, para que conosco esteja, junto, como nos disse o Divino Mestre, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria, com certeza, entre nós ele está, ele e seus prepostos nos auxiliando, nos trazendo harmonia, paz, o entendimento, para que possamos, ao estudar essas passagens que o Mestre nos trouxe, compreendermos com melhor clareza, para então, depois desse entendimento, colocá-las em prática no nosso dia a dia, principalmente que muito vem nos alertado essa boa nova sobre a caridade. Possamos, então, nos mostrarmos caridosos, primeiramente conosco e depois para com os outros. Porque primeiro conosco? Porque nós só podemos dar aquilo que nós tivermos. Então pedimos também ao nosso anjo guardião, nosso protetor amigo, que conosco esteja nos amparando. Também pedimos ao Miramês e sua equipe espiritual, permaneça conosco, nos intuindo, para que possamos tirar melhor proveito dos ensinamentos contidos hoje. Estão abertos nossos trabalhos, e assim seja. Assim seja. Assim seja. Pode? Então, boa noite a todos. Eu vou começar a leitura do nosso estudo de hoje. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? Guardar-se da avareza. É o item 3. Então o homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhes disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida essa parábola: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei: derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Está em São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. E o segundo item, né, que é o quarto, Jesus na casa de Zaqueu.
Jesus, tendo entrado em Jericó, passeava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno e por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi elogiar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abrão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Então, eu vou ler um pouquinho o meu resumão. Preservar-se da avareza. Um dos pilares da construção da doutrina espírita é a obtenção de respostas relacionadas às verdades espirituais e grandes questões filosóficas da humanidade. Nesse sentido, o Espiritismo foi construído com base no esclarecimento, consolo e, em especial, na razão. Dessa forma, a doutrina não abrange apenas um aspecto filosófico, mas sim veio para superar conceitos, trazendo a ótica da imortalidade dentro de conceitos esclarecedores. Por meio desse olhar da imortalidade, podemos afirmar que a avareza é um tema que diz respeito a todas as pessoas do mundo. Analogamente, a avareza é uma característica inerente a todos nós, espíritos em evolução na Terra. A criação do homem e do universo. A criação como um todo, dos espíritos imortais, ou mesmo do universo, está mergulhada em uma grande ordem natural que rege a criação. Essa ordem divina são as conhecidas leis morais ou leis divinas, que regulam tudo que existe na vida espiritual e material, como nos afirmam os espíritos na terceira parte do Livro dos Espíritos. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Está no Livro dos Espíritos, na questão 616. Dessa forma, podemos deduzir que as leis divinas aplicam-se a todos os recursos que Deus nos dá, ou seja, todos os recursos materiais são, em verdade, regidos pelas leis de Deus. Sendo assim, todas as criações e desenvolvimentos que surgem como progresso para a humanidade são presentes divino para o nosso progresso. Aí falando sobre os recursos da riqueza. Ao entendermos que tudo à nossa volta é regido pelas leis morais, por dedução, podemos afirmar que os recursos, a riqueza, também são orientados por essas mesmas leis, como afirmam os espíritos. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? É para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, está no Livro dos Espíritos, na questão 814.
No entanto, a afirmação de que a riqueza está em conformidade com as leis de Deus pode ainda parecer um pouco estranha em um primeiro momento, visto que, em geral, ao pensarmos na riqueza, não pensamos no recurso em si, mas sim na avareza, ou seja, no apego demasiado por esses bens materiais. O problema da avareza, seguindo a construção acima, ao entendermos que a avareza e a riqueza são fatores distintos, podemos afirmar que a riqueza em si não é um problema, mas sim a avareza. Para comprovarmos a afirmação, tomemos como exemplo duas passagens de Jesus. O jovem rico, nós estudamos na aula passada, né? Essa passagem nos conta sobre o diálogo de Jesus com o jovem rico que pergunta ao mestre o que seria necessário para atingir a vida eterna. Em primeiro momento, Jesus afirma que o jovem deveria seguir os já conhecidos mandamentos da época. Ao responder que já os guardava desde a mocidade, Jesus diz ao jovem: Disse-lhes Jesus: Se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí eu vou me reportar ao texto que eu li. O moço, ao retirar-se triste, demonstrou que não estava ainda preparado para a missão da verdadeira caridade no amor ao próximo. Esta passagem da vida de Jesus constitui-se uma aplicação de fora da caridade, não há salvação. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre Zaqueu, né, que é sobre a riqueza. A primeira passagem é sobre a avareza, agora é sobre a riqueza, para a gente entender a diferença, né, de um para o outro. Outra passagem relacionada à riqueza é a de Jesus com Zaqueu, responsável pela coleta de impostos em Jericó, um moço rico. E nessa passagem, Jesus chega em Jericó e anuncia que desejaria se hospedar na casa de Zaqueu, que havia subido em uma árvore para conseguir ver o mestre em meio à multidão. A multidão espantou-se por Jesus querer se hospedar junto ao homem de posses. Ao descer da árvore, Zaqueu segue sua conversa com Jesus. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e em alguma coisa tenho defraudado. Alguém o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa. Então mostra que um com a avareza não quis se dispor, né, dos bens, e o outro com a riqueza se propôs a dividir, né, com quem ele já tinha, inclusive, sendo injusto, né, nas suas cobranças de impostos. É isso aí. Muito bom, Fátima. Muito obrigado por essa explanação excelente. E antes de eu continuar, então, primeiramente, vamos dar as boas-vindas ao seu Edgar, a Marilene, a William, sejam bem-vindos. Boa noite, queridos. Muito bom. Então, voltando ao nosso tema, né, que é guardar-se da avareza e Jesus na casa de Zaqueu. É interessante, quando a Fátima tocou no jovem mancebo, né, lembram que a gente comentou que esse jovem mancebo, segundo Miramês, era ele nessa encarnação, em que ele não quis se desfazer dos bens dele para seguir Jesus. Mas é interessante como aqui a gente percebe que nós temos muitas oportunidades, alguns demoram mais, outros menos, mas é como diz o ditado, né? Nós fazemos os nossos carnês de equívocos por atacado e depois Jesus nos permite, ou Jesus, o Pai nos permite ir pagando a prestações suaves, né? Que são várias encarnações até quitarmos. Então, veja a bondade que Deus tem conosco, né? A gente vê assim, por exemplo, o João Batista. João Batista foi Elias. Elias, no tempo dele,
Ele era um profeta, enfim, já acreditava num Deus único, mas ainda era num tempo violento. Então, os seguidores da seita de Baal, que não acreditavam em um Deus único, tinham seus deuses, ele mandou decapitar 500 seguidores, né? Então, vejam que 1.600, 1.800 anos antes, ele fez isso. E veio ao tempo de Jesus para resgatar e quitar essa dívida. Claro que nesse período ele teve outras encarnações, né, que não são citadas, mas com certeza 1.600, 1.800 anos, quantas encarnações mais ele teve? E a gente pensa que como teve 500 pessoas que perderam a vida devido a esse radicalismo dele, ele teria que perder a vida 500 vezes. Mas aí diz João, né, ou São João, um só gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Então é isso que nós temos que ter presente conosco também. A montanha de equívocos que nós já cometemos, elas podem ser cobertas com um único gesto de amor, de caridade nosso. Quando lá em 503, a Teodósia também mandou matar 500 prostitutas de Constantinopla, o povo dizia que ela viveria mais 500 encarnações para quitar esses débitos, né? Então, com certeza, se não existe dentro da doutrina espírita informações do que aconteceu depois, mas com certeza ela teve outros resgates e chega lá num momento em que, com um gesto, a gente quita dívidas. Foi o caso de João Batista. João Batista foi decapitado. Então, não precisou perder a vida 500 vezes, né? Porque, olha, o gesto de amor de João Batista veio preparar o terreno para o Mestre Jesus, né? Então, a gente vê assim, às vezes, nos falta oportunidade. Ainda não temos ainda o discernimento, vamos dizer assim, nós temos a boa vontade, mas muitas vezes nós não temos o discernimento, nos falta algo que nos indique o caminho, que é o que a doutrina espírita nos dá agora. A doutrina espírita vem nos iluminar esse caminho, nos indicar o caminho, o qual devemos percorrer, não é? Então vejam que nós estamos tendo, está sendo facilitado isso em nós. E aí quando fala da avareza, é interessante como a gente muitas vezes se prende aos bens, e muitas vezes não é só o rico que se prende aos bens, o pobre também. Ele se prende àquela roupinha, aquele casaquinho, aquela casinha, e aí brigam por aquela casinha. Eu tive exemplos da minha família. Familiares brigando com a morte de um pai, familiares brigando por uma casinha pequenina, essas casinhas de Coab, em que ali houve brigas assim grandes, né? Não que não tivesse valor por ser uma casa de Coab, claro que sim. Mas imagina então o que fariam se fosse um palácio, se fosse uma fortuna. Esses irmãos se matariam, né? Então a avareza não está só no rico que guarda fortunas, está no pobre também. Que aquela misériazinha que ele tem, ele se apega àquilo. Não que não deva também dar valor ao que ele ganha, ao que ele tem, claro que sim. Mas nunca esse valor exagerado que nós damos. E nós podemos ser chamados a qualquer momento. Eu vou citar eu sempre gosto de dar exemplos, principalmente próprios meus, né? É interessante, eu tive um exemplo essa semana, que eu poderia ter sido chamado. Eu já contei várias vezes que eu sou síndico de um prédio, eu tenho dá bastante trabalho, porque você trabalha com pessoas, lida com pessoas, não é? E no prédio que eu moro, tem essa parte hidráulica das bombas que levam água para as caixas d'água, essas coisas que a gente sabe quem mora em prédio. Eu dei um problema numa bomba, eu comprei uma bomba nova, e o pessoal não vir trocar essa bomba, como a parte hidráulica era muito velha, quebrou um cano, uma sexta-feira. Para mim foi uma experiência, não faço mais nada na sexta-feira, que depois vem o final de semana, tu não consegue profissionais para ajeitar as coisas, né? Então, na sexta-feira, o pessoal veio, fizeram aquele concerto rápido, porque já estava em final de dia,
e das 2 bombas ficou só uma, a nova não pôde ser colocada, ficou a velha, e foi assim remendado com silicone, com não sei o quê, com cola, e eu fiquei um pouco desconfiado com aqueles remendos ali, mas tudo bem, vamos lá. Fui lá e ainda reforcei um pouco mais, porque eu fiquei preocupado. Bom, o resultado, às 21 horas já estávamos sem água, liguei as bombas, e é interessante, eu estava consciente, assim, tem todo um prédio sem água, e que eu sou síndico, e que as pessoas estão confiando em mim, que eu vou resolver, não é? Então, isso é uma carga psicológica para a gente. Porque a gente sabe o que é ficar sem água, né? Dentro de uma casa. E, então, 21 horas eu liguei a bomba, e aquela bomba fazendo um barulho que eu nunca ouço do meu apartamento, eu estava ouvindo esse dia, e eu naquela preocupação. E aquilo foi me deixando um pouco agitado. 11 horas, 10 horas, não lembro, eu fui me deitar. E quem disse que eu dormia ouvindo aquela bomba? Parece que estava a bomba dentro do meu quarto, assim. E claro que tudo se multiplica quando a gente está preocupado, quando a gente tem alguma coisa que não está bem. Bom, o resultado, eu não sei que horas eu cochilei, acordei 3 horas, ouvindo aquela bomba dentro do meu quarto. Mas aí eu já estava numa situação de estresse muito grande. Eu sentia o meu corpo todo formigando, assim. É uma coisa que nunca tinha me acontecido. Aquele formigamento. E eu ouvindo aquela bomba. Desci lá nas casas das máquinas e desliguei. Estava tudo quente, assim, sem água nos apartamentos, quer dizer que a bomba não funcionou, então voltei, assim, me sentindo mal para casa. Fui medir minha pressãozinha, estava super alterada. Tive que tomar uma medicação mais forte para colocar minha pressão no lugar. Quem disse que eu durmo daí? Naquela preocupação, todo mundo sem água. 7 horas da manhã eu já estava acordado, levantei, e agora achar um profissional num sábado de manhã. Aí de todos que eu conhecia, que me indicaram, que eu liguei, ninguém podia. E eu, numa situação de estresse muito grande, assim. E eu estava com aquela mesma sensação de formigamento, assim, em todo o corpo. Então vejam que é interessante, a gente pode ser chamado num momento desse para retornar, não é? Porque numa situação de estresse muito grande, pode nos dar algo físico e nos tirar, né, a vida física. E daí é interessante que a gente diz, às vezes, o mundo está perdido, mas não está. Eu tive essa prova no sábado. E 4 profissionais que eu liguei tinham fora da cidade, outro não atendeu porque estavam no futebol. Não estou condenando, as pessoas estão no dia de folga deles, né? As pessoas trabalham a semana inteira, chega fim de semana é a folga. Mas nós não podíamos ficar sem água. E o que aconteceu? Um profissional que já trabalhou, fez serviço para nós, eu liguei para ele e ele disse assim, eu moro em São José, ele disse assim, eu estou em Itajaí, não posso ir. E eu fiquei, puxa vida, e agora? O que eu faço? E isso me deu uma preocupação, um estresse muito grande, eu estava me sentindo mal já. Não demorou 20 minutos, essa pessoa me ligou e me disse assim, olha, me desculpe, quem te mandou a mensagem foi meu filho, porque eu estou muito gripado, muito doente, eu estou na cama, mas eu não vou te deixar mal, eu vou ir. E essa pessoa veio, e até eu disse para ele, então deixa que a parte de fazer força eu faço, só vai me dizendo o que tem que fazer ali. E tinha que desrosquear canos, tirar aquela bomba, colocar água dentro para fazer ela funcionar de novo. Resultado, ficamos umas 2 horas ali conseguimos fazer funcionar. Aí acertamos tudo, limpei o apartamento, a água voltou. 1 hora da tarde fui cochilar, não deu 10 minutos, a minha filha bateu no meu quarto. Pai, estamos sem água. Aí voltou toda aquela situação. Eu já não tinha ainda me recuperado, né, dessa situação de estresse, veio tudo de novo. Liguei para a mesma pessoa. Essa pessoa me disse assim, poxa, eu já estava de pijama, deitado, tomei chá, medicação, mas eu vou. Veio de novo, aí sim conseguimos consertar em definitivo a bomba. Eu ajudando ele, porque ele não tinha condições. Ele estava muito doente. Então, são duas situações, né?
essa que eu digo que eu poderia ter sido chamado nesse momento. Então, quantas coisas eu deixei de acertar até hoje, muitas vezes por orgulho, por egoísmo, e vejam que num momento desse eu podia ter sido chamado. Eu acho que eu tive perto, mas não era o momento. E aí, quando a gente diz que o mundo está perdido, não vejo como uma pessoa estava em casa doente, no momento de repouso dele, assim mesmo ele disse, eu não vou deixar vocês mal. Aí a gente percebe como tem pessoas assim, o caso do Zaqueu, não é? Ele era um cobrador de impostos, era um publicano, uma pessoa de má vida, como eles diziam. Mas, de repente, ele teve essa luz na vida dele em que ele se dispôs a mudar. Não é? E não esqueçamos também, por exemplo, Maria de Magdala, não é? Era uma pessoa de má vida, como eles dizem. Se utilizava da beleza do corpo dela para usufruir de benefícios financeiros, né? Tinha uma vida confortável, até de certa assim, opulência, mas quando conheceu Jesus, o que aconteceu, né? Deu todos os bens, se desfez de todos os bens, foi seguir Jesus e depois foi trabalhar no Vale dos Leprosos, né? Tanto que ela foi a primeira a ver Jesus depois do retorno de Jesus à pátria espiritual, né? Então a gente está tem esses exemplos no passado em que a gente coloca no nosso presente, no nosso dia a dia, são cheios de exemplos, se a gente souber nos trabalhar, souber olhar. Lembro naquela palestra da Liz que ela disse que tem que saber ler, não é só ler, nós temos que saber ler. Então, quando nós lemos algo, nós temos que entender aquilo que nós estamos lendo. Porque eu já citei outras vezes um escritor espírita chamado José Herculano Pires, né, que ele diz que muitos de nós espíritas que lemos obras espíritas somos apenas leitores, mais ou menos atentos, porque nós apenas lemos, né? Mas como nós lemos? Aí entra essa palestra da Liz, nunca me saiu mais da memória, assim, quando ela diz, né? Nós temos que ver como nós lemos e como nós lemos a vida também, porque a vida está aí nos demonstrar através das nossas experiências, do nosso dia a dia, por tudo que nós passamos muitas vezes, e nós passamos sem perceber o que a vida está querendo nos mostrar. Agora, se nós passarmos a observar atentamente o que a vida quer nos mostrar, nós podemos ir corrigindo esse nosso trajeto de equívocos, alguns equívocos, muitos equívocos, não sabemos, né? Então, nós podemos ir corrigindo, porque nós temos a direção que é dada pela Boa Nova, pelo Evangelho e pela doutrina espírita. Ela nos indica o caminho. Então, nós não podemos nos queixar aquela história de eu não sabia, nós sabemos. E quando nós sabemos, a cobrança é maior. O que o mestre nos diz? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Por quê? Porque nós estamos tendo um entendimento das leis, das coisas, não é? Então, nós não podemos alegar desconhecimento. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós deixarmos de fazer. O que também nos diz a doutrina espírita, não é? Não basta não fazermos o mal, nós temos que fazer o bem. Então não adianta nós ficarmos parados, eu não estou fazendo mal para ninguém, mas também não estou fazendo bem, não é? Então, esse evangelho, o evangelho, a Boa Nova, é todo um hino dedicado ao que? A caridade, né? Todos os temas que nós estudamos, sempre vem a caridade. E o que mais? Combatermos o orgulho, o egoísmo, né? Exaltando sempre a humildade, a caridade. Então nós temos o entendimento, como teve Zaqueu, como teve Maria da Madalena, como 1.500 anos depois teve Miramês. Então vejam que ele teve a oportunidade
nesse período em que ele esteve com Jesus e esperou 1.500 anos para fazer o que ele poderia ter feito antes. Isso é um exemplo para nós, né? Como nós vamos protelando, às vezes, as nossas reformas íntimas e vamos deixando. Há quanto tempo nós já viemos reencarnação após reencarnação deixando de fazer essa nossa reforma, essa nossa modificação, né? E como bem diz Joana de Anjos, nós ainda continuamos rastejando sobre a Terra. Às vezes nos achamos muito bons, muito inteligentes. E quando a gente estuda e percebe, quando começa a observar com mais atenção esse nosso estudo, a gente vê que a gente está bem distante ainda. Mas tem uma vantagem. Nós já sabemos o que precisamos fazer, não é? Ainda os nossos equívocos, muitas vezes, nos fazem repetir os mesmos equívocos. Porque nós somos seres milenares que temos lá no nosso subconsciente já sedimentado um mundo de equívocos, né? E a gente tem que ir aos pouquinhos retirando de lá. E, como se diz assim, com a pinça, aos pouquinhos, pincelando um por um e tirando. E muito nós tornamos a fazer, não é? Mas tudo é o quê? Comprometimento e treinamento. Quando nós treinamos a fazer o bem, depois nós vamos fazer esse bem sem pensar. Porque é interessante, como o equívoco nós já estamos treinados nele, então para cometer esse equívoco nós não pensamos, não é? Mas hoje nós já conseguimos identificar que cometemos um equívoco. E o que nós fazemos? Puxa vida, cometi esse equívoco de novo, mas eu vou me melhorar, né? Então, ainda precisamos pensar em fazer o bem para nos equivocar? Ainda não. Nós fazemos automaticamente. Então, é como disse uma palestrante uma vez, eu nunca esqueci o nome dela, Sandra Della Pola, ela disse assim: nós estamos no piloto automático para o equívoco. Nós temos que mudar esse piloto automático para o bem. Aí nós vamos passar a fazer o bem sem pensar. Nós vamos fazer o bem naturalmente. Eu não preciso pensar de que, puxa, eu tenho que dar um agasalho para aquela pessoa ali, porque isso é bom. Não, eu dou naturalmente. Eu vi a pessoa, não preciso nem esperar ela me pedir. Eu vou fazer esse bem sem esperar a pessoa me solicitar, não é? Que eu faça. Então, esse evangelho é o nosso caminho. É o nosso lume para a nossa estrada, não é? Então, pessoal, primeiramente quero dar boa noite e boas-vindas a Marilza. Seja bem-vinda, Marilza. E vamos passar a palavra para os demais, né? Senão fica só eu falando, e daí eu não aprendo. Como dizia o meu amigo, aquele que eu sempre comento, né? Eu ensino o meu pouquinho e vocês não me ensinam um pouquinho de vocês. Kátia, o que você tem a nos dizer, Kátia? Então, boa noite, aqui eu não cumprimentei ainda. Quando eu li esse texto de Zaqueu, eu vou confessar a vocês que eu não entendi. Acho que ele era para mim. E daí eu fui procurar algumas coisas sobre esse texto e existe um material que fala em arrependimento, o arrependimento de Zaqueu, né? E aí sim, aí eu entendi o texto, na hora ficou bastante claro para mim. Eu encontrei depois um texto, um vídeo no YouTube, que ele fala sobre os 6 componentes do arrependimento. É um texto de Thomas Watson. Ele tem um vocabulário assim mais católico, né? Mas muito claro e muito didático o texto, mas só que é muito longo, né? Então eu fiz algumas anotações, eu anotei os 6 componentes e vou dividir aqui com vocês. Ele fala o seguinte: o arrependimento é uma graça de Deus, uma bênção, né? E os 6 componentes são: 1.
ter percepção do pecado. Ele fala o texto todo em pecado, por isso que eu digo que é um texto muito católico, né? Cita muitos trechos da Bíblia, coisa e tal. Nós podemos substituir aqui por falta, por erro, né? Seja grande ou seja os nossos pequenininhos erros do dia a dia, né? Aliás, toda essa orientação aqui, todo esse texto, eu acredito que a gente não precisa aplicar uma vez na vida e daí eu me arrependo da minha conduta até hoje, então daqui para frente vai mudar tudo. Se nós fizermos, como acabou de dizer o Daniel, fizermos todo dia, né? No caso aqui, que trata dos nossos erros, se ao menor erro nós fizermos, termos esse procedimento aqui, eu acredito que a gente vai construir aí um hábito de não errar, ou de se errar, mas logo em seguida já corrigir, né? Então, o primeiro componente, ele fala em ter percepção do pecado, né? Que a gente vai substituir aí por erro. Cair em si, reconhecer o seu pecado, ver o pecado. E aqui ele fala, durante todo o vídeo, de que isso tem que ser em todas as situações, né? Em todas as faltas, em todos os erros, não só aqueles que nos convêm, né? Porque muitas vezes eu vou me arrepender e me redimir de um erro que eu cometi, mas em compensação eu vou continuar cometendo outros que eu sei que são erros, mas que me convêm. Então, daí não vale, né? 2, sentir tristeza pelo pecado, no caso erro. É a amargura da alma, é uma agonia santa. A tristeza espiritual é sincera, é uma tristeza permanente. Então, a gente tem que se sentir triste por ter cometido aquele erro, né? 3, fazer a confissão do pecado, no caso erro. Autoacusação, eu errei, né? Eu sei que errei. A confissão tem que ser espontânea, com contrição, sincera, com harmonia em nosso coração. A confissão da natureza do pecado especificamente. 4, sentir vergonha do nosso erro. É a força da virtude. Acanhamento santo. Culpa, a gente sente que a gente foi ingrato, mostra o que somos. 5, o ódio pelo pecado. Temos que ter antipatia santa pelo pecado, pela falta, que muitas vezes é o nosso crescimento, né? Não amamos a Deus sem odiar o pecado. No caso, o erro que seria aí a violação, né, das leis divinas, né? E o 6, converter-se do pecado, abandonar o pecado, morrer para o pecado. Quem se converte do pecado tem uma mudança visível a todos. E aí me veio a mudança do comportamento e o exemplo. Quando você se redime, quando você se converte de um erro que até então cometia, você é visto por todos, essa mudança é vista por todos ao teu redor, até energeticamente, né? Por quê? Porque tu mudasse o teu comportamento, mudasse a tua energia e tu mudasse o teu exemplo. O teu exemplo agora é da coisa correta, né? Se o coração não é convertido do pecado, ele é uma mentira. Então, era essa a contribuição que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir aí no nosso dia a dia, nas nossas coisas pequenininhas, né? Que daí a gente já vai construindo aí uma boa caminhada. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia, por nos trazer esses ensinamentos. E quando você estava falando, eu estava pensando, né? Especificamente no caso de Zaqueu.
a importância do reconhecimento. Ele reconheceu que estava equivocado, né? Reconhecer o equívoco, entender que se equivocou. Mas o mais importante que o Zaqueu fez, a reparação do nosso equívoco, essa parte é a mais importante. Quando nos equivocamos com alguém, e necessitamos, que entendemos que nos equivocamos, essa pessoa nos perdoa, nós aceitamos esse perdão, mas existe algo que normalmente e dificilmente fazemos, é a reparação. E Zaqueu reparou, ele disse, eu vou dar metade dos meus bens. Então, sempre que nós nos dermos conta que nos equivocamos, esse é o reconhecimento. Bom, eu me equivoquei. Agora, o que eu tenho que fazer? É reparar esse meu equívoco, não é? Essa é a parte mais difícil para nós. O reconhecer já é difícil, e o reparar, mais difícil ainda para nós. Por quê? Porque o orgulho ainda habita no nosso coração, né? Marilene, eu vi que você preparou os óculos ali, eu acho que nós vamos te ouvir, então. Amadinhos, vocês já disseram tanto, a nossa querida irmã que leu o Evangelho, a Kátia, você, querido. Nossa, e por favor, te cuida, né, Daniel? Você é muito importante para nós, cuida da saúde. Não gostei de tu te sentir mal. Então, hoje eu quero abraçar a todos e vendo que a gente está de coleguinha nova, a Joaninha se comportando super bem. Um beijo, Joaninha. 2 aninhos e aí, ó. Queridos, bastante já foi dito e realmente eu anotei alguma coisa que me chamou a atenção. Achei um amor também quando a Kátia disse que não entendeu e que era para ela. É para todos nós. E é tão bom quando a gente está estudando e a gente tem certeza como Jesus sempre nos vê além das aparências, né? Que bom, né, queridos? Porque às vezes a gente precisa que ele nos veja mesmo além. E ele viu em Zaqueu também, porque a gente sabe que Zaqueu era tido como, eles eram tidos como sem escrúpulos, desprezados, né? Mas aqui diz então que a consciência de Zaqueu o acusava do mau uso da riqueza. E ele buscava em Jesus a força para redimir-se, que foi tudo que foi dito até agora. A riqueza é a mais difícil das provas, porque favorece o desenvolvimento das paixões e bloqueia o sentimento de fraternidade, entrevendo o progresso das criaturas. Aqui a gente sempre lembra assim os períodos de experiência da gente vivida, não é? A gente vê que realmente é bem complicado isso. A pessoa, muitas vezes, quando tem recursos, enquanto não tinha, ela era um tipo de pessoa, né? E depois que tem, ela se transforma. Eu lembro em escola, às vezes a pessoa, colega, né, Marilza, querida, professora, daí tudo bem, mas quando ia para a direção, queridos, tipo assim, subia a cabeça. Por isso que tem um pensamento que não é religioso, que diz, não é? Se queres ver a grandeza de um vilão, põe ele o poder em sua mão. E continuando, então, assim como se colocou diante de Zaqueu, Jesus também está permanentemente diante de nós, à espera de que o procuremos para dar novo sentido para a nossa vida. E quando alguém se encontra com o Mestre, ele abre o coração aos sentimentos, não pode mais viver como vivia antes, mas torna-se um novo homem no amor e na caridade. Isso, cada um de nós está vivendo essa experiência.
O momento que a gente está estudando essa doutrina que nos obriga à fé raciocinada, a gente não é mais o mesmo. Não é verdade? É bem fácil de a gente fazer uma autoanálise, porque a gente chega à conclusão de que nós não somos mais o mesmo. Muitas coisas que a gente dava importância antes, a gente já não dá mais agora. Como o Daniel falava, a existência da gente é muito fugaz. Realmente, de uma hora para outra, por qualquer coisa, a gente pode chegar ao momento de terminar essa existência. Claro que a gente sabe que não morre, né, queridos, mas o corpo. Então, que bom. Tem até uma historinha do Chico, não é, que ele tinha um amigo muito querido, que era um trabalhador da casa, e um dia, a quem ele devotava sempre muito carinho e respeito, e um dia esta pessoa chegou e disse para ele: Chico, não fica chateado, eu vou me afastar da casa porque eu sinto que eu não consigo acompanhar a doutrina dos espíritos. É muito difícil para mim, eu me sinto cobrado até pela minha consciência. E o Chico, queridinho, né, que a gente sabe o que era a mediunidade daquela criatura, né? Dezenas de tipos de mediunidade. Ele olhou profundamente para o amigo e disse: como não, meu irmão? Vai com Deus, que tu seja feliz, abençoou ele. Em pouco tempo, o irmão voltou e disse para o Chico: ele não se identificava mais com os outros caminhos que ele procurou. Porque, queridos, isso acontece conosco também. A gente está sendo esclarecido. E a gente sabe que o trajeto para Deus é individual e que a gente não pode mais incorrer nos mesmos erros do passado. Então, estamos diferentes, sim, queridos, e estamos melhores. Espero ter podido ajudar um pouquinho. Nós amamos vocês. Agora, meu amor está chegando aqui, queridinho. Eu acho que ele estava se maquiando para ver vocês. Dá um beijinho aqui para o pessoal, meu amor. Tá muito travado, meu amor? Fica tranquilo, Dá um estamos oi. aguardando aqui. Não Dá temos... um oi aí. Olha quanta gente linda ali, olha só. Quanta carinha Alô, querida. mas pela camiseta, o senhor estava num joguinho de futebol agora há pouco? Amado. Então, tá bom. Era um time de futebol que ele fez parte. E daí houve um encontro. Quantos anos depois, maridinho? Uns 40, 50 anos depois. E daí no encontro eles mandaram fazer a camiseta. Opa, E tá daí muito... hoje sentiu vontade de usar. Tá muito bonita a camiseta. Mas muito bem, então vamos deixar o senhor Edgar dar uma relaxada, depois nós passamos a palavra para o senhor Edgar. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Boa noite aí. Bom, todos falaram muito, né? E muito bem. Quando eu, assim, leio esse textinho aqui de cima, o guardar-se da avareza, eu sempre fico, assim, pensando que é um alerta para que a gente preste bem atenção quais são esses bens, né? Que os bens materiais, eles são realmente passageiros. De uma hora para outra, a gente pode deixar tudo para trás, né? Às vezes de forma até inesperada, ou muito ou pouco a gente deixa mesmo, né? Porque às vezes a gente se apega a coisinhas tão pequenininhas que a gente não deveria. E reflito sobre os bens espirituais, que são os verdadeiros bens que nós vamos realmente levar para a espiritualidade, que realmente importa para nós como espíritos, né? Então, toda a bondade que a gente puder, as virtudes que nós possamos adquirir, que a gente sabe que tem um percurso grande para a gente aprender,
a conquistá-las através da renúncia, da humildade, da compaixão, do perdão, né? Isso aí durante muito tempo a gente vai escalando, né? Esses degrauzinhos, essas montanhas de dificuldades, e pensar sempre que o bem espiritual é o nosso real objetivo, né? Realmente nos importa. Os materiais fazem parte da vida, a gente poder sobreviver, né? Ter uma vida mais adequada, condições de educação, condições de saúde, de alimentação, de moradia, mas que realmente a gente tem que pensar nos bens espirituais, né? Porque amontoar tudo, a gente vai deixar, né? De repente, às vezes de forma até bem de repente, né? Daniel, também tive um susto essa semana, ainda estou me recuperando, pensei que eu não estava nem aqui hoje. Eu acho que eu já ganhei um bônus. Estou aqui hoje com vocês, porque eu achei que eu não ia estar, não. Mas é isso aí, né? E é tão bom, a gente fica tão contente de poder falar sobre espiritualidade, poder ouvir também, né? Que hoje é tão difícil. Em alguns momentos, assim, a gente, nas nossas relações, acredito que todos nós, né? A não ser numa casa espírita, num grupo de estudo, falar sobre espiritualidade, sobre a doutrina espírita, o bem que ela nos faz, né? A maneira que ela nos transformou e nos transforma a cada momento que passa, né? A gente vai lendo uma coisinha, ouvindo e os mentores espirituais, os nossos anjos da guarda vão nos intuindo, nos alertando, nos ensinando, né? E nos tropeços também a gente aprende muito, porque daí a gente passa a analisar a doutrina espírita e ali a gente vai aprendendo, né? Porque educação é isso, né? Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, encarnada. Obrigado, Gorete. Eu também estou muito feliz de estar encarnado aqui ainda. Eu ainda quero ficar muito tempo. Mas é interessante, né? Ouvindo a Gorete falar, todos os nossos bens materiais vamos deixar aqui. E o que nós deveríamos deixar realmente, nós queremos levar junto. Que são nossas mazelas morais, né? Isso é que a gente devia se desfazer antes de voltar. Eu vi isso em mim agora. Eu tinha alguns pensamentos, assim, que às vezes vêm, né? Eles já estão ali há séculos com a gente, né? E de repente a gente leva um susto e lembra, poxa, esse pensamento aqui não vou ter mais. Mas aí passa 2, 3 dias do susto, quando a gente vê, tá aquele pensamentinho ali de novo. Ele insiste, né? Então, mas aí a gente já está começando a combater ele, né? Então, o susto valeu para você tomar as atitudes contra alguns equívocos que a gente tinha, equívocos morais, né? Esses a gente não pode levar junto. A gente tem que deixar aqui. Então, deixar esses equívocos morais junto com os materiais, deixa eles junto aqui. Mas é difícil ainda, pela nossa imperfeição é difícil. Eu vejo isso, mas estamos lutando, isso já é uma grande vantagem. Marilza, vou passar para ti, Marilza, a palavra. Então, eu hoje à tarde estava dando uma olhadinha, eu li, e me chamou a atenção, então, essa frase: e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quarto. Aí eu fui dar uma pesquisada no livro dos Espíritos, e são as questões 991 e 992. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependimento, uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. 332 a 975.
E a 992 diz que consequência produz o arrependimento no estado corporal. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar as suas faltas. Quando a consciência o exprobra, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. E, como eu tinha lido já à tarde, tinha separado, e vocês conversando, nessa questão 991 e mais a 992, é o resumo, assim, de tudo que vocês comentaram, né? Ali que a Marilene falou também, dá o poder, né? Eu sei, por todas as escolas que eu passei, por diversos lugares, estados, estive em Brasília, Passo Fundo, São Paulo, Curitiba, e muda estado, mas não muda o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas quando tem o poder e, às vezes, até a inveja, sei lá, até entre professores, né? Ao teu trabalho, ou você está sendo visto pela direção, né? Então, assim, como o ser humano ainda assim é bastante influenciado nessa situação do poder. Mas eu vejo em mim, desde que eu comecei a participar no Caminho da Luz, nas palestras, a cada dia eu procurava, não, mas para aí, na palestra foi comentado isso. Em Passo Fundo eu nunca estudei, porque eu nunca tive tempo de participar de um grupo de estudo. Aqui é que eu comecei a participar. E eu vejo assim, ó, eu procuro todos os dias fazer o melhor diante do que eu estudo, das palestras, e também eu reflito muito. Poxa, mas eu agi uma coisa que eu sei que não é por aí. Aí eu vou, procuro ler, procuro alguma coisa. Hoje à tarde mesmo eu peguei duas mensagens, 2 livrinhos de mensagem, mas foi muito bom. E o resultado é esse mesmo, né? Nós temos que pensar que no momento que eu for, né? O resto é, como diz o Daniel, pudesse carregar, assim, e livre, né, de todas as situações mal resolvidas ou equivocadas, erradas, né? Mas a gente sempre tentando melhorar, principalmente depois que eu entrei no Espiritismo e passei a estudar. Então, essa é a minha participação, e desculpa que eu estava na rua, cheguei o momento que eu entrei, tá? Eu não consegui chegar antes em casa. Obrigado, Marilza. Mas fica tranquila, Marilza, é como diz Emmanuel, é melhor 5 minutos do que nada, né? Então, não se preocupe em chegar tarde, em se atrasar, né? Mas sempre é melhor os 5 minutos do que nada. Mas é interessante, né? Essa história do Zaqueu aqui do Evangelho, ela como serve para nós, para a gente, né? Nós temos tempo ainda de perceber o nosso equívoco e de nos transformar, né? E nós temos essa luz que é a doutrina espírita. E é interessante, antes a Marilene estava falando, eu estava lembrando da pessoa que saiu, depois voltou. Cada um de nós está num momento para um determinado tipo de entendimento. Eu trabalhei numa casa espírita, antes de trabalhar lá, a convite do Sr. Edgar, né? O Sr. Edgar me tirou do umbral lá e me levou lá para o caminho da luz, né? Eu estava meio
umbralhado. E então eu trabalhava numa casa espírita em que eu coordenava a recepção. E então a gente conversava muito com as pessoas assim. E uma pessoa que trabalhava na recepção um dia me disse assim: eu não consigo entender a doutrina espírita. Eu vou para uma casa evangélica. E foi para uma religião evangélica. E lá ela se entendeu e se encontrou. Quer dizer, ela não estava naquele momento ainda para a doutrina espírita, né? Porque às vezes, por isso existem as várias denominações religiosas. Eu não gosto de chamar de religião, porque religião é uma só. Não existem várias religiões. Existem várias denominações, várias igrejas, enfim. Mas às vezes nós estamos num momento para estar num local e não no outro. Então, a gente tem que ir, como disse a Marilene, que o Chico disse, né? Nós temos que ir onde nós nos sentimos bem. Porque Kardec diz que todas as religiões são boas. Todas nos levam a Deus. Todas nos indicam o caminho de Deus, né? Cada uma da sua forma. São as várias estradas que levam ao mesmo fim, que é Deus. Então, cada um de nós está pronto para percorrer um determinado tipo de estrada. Se acha que é melhor... A pessoa me disse, foi interessante, depois eu conversei com essa pessoa, ela me disse assim: agora eu encontrei Jesus nessa religião que ela foi. Que bom que encontrou Jesus, né? Se não tinha encontrado na doutrina espírita, encontrou nessa. Excelente. Porque todas as religiões são boas, né? Então ela não estava no momento de ouvir esse tipo de explicação, ela precisava de outro tipo de explicação, né? E lá ela estava feliz, então, até então. Pode falar, Gorete. Só um comentáriozinho com relação ao que você falou do momento, né? Que a gente sabe que muitos de nós, às vezes, estamos pela primeira vez tendo contato com a doutrina dos espíritos, né? E alguns já estamos há algum tempo, em outras vidas, né, em vidas passadas, já com esse conhecimento. Então, eu entendo assim também que existe também essa dificuldade, né? Porque aquele que já teve um contato em algum determinado momento, ou reencarnado, ou no plano espiritual, e traz essa lembrança, começa a ler a doutrina, meu Deus, parece que eu sempre pensei isso, não é assim? E algumas pessoas têm uma grande dificuldade de entendimento, né? De processar o que a doutrina diz. Então, a gente sabe também que são essas criaturas que, às vezes, é a primeira vez que tem aquele contato, né? Sob o ponto de vista espiritual, né? Não é isso, Daniel? É isso. Isso é um fato, né, Gorete? Tu sabe que eu, ouvindo você falar, eu já fiz esse cálculo. Porque o primeiro livro sobre espiritismo que eu li foi o Livro dos Espíritos. Então, aquilo me chamou tanta atenção, assim, que eu acho que eu já contei essa história, que eu recusei várias vezes de ler o Livro dos Espíritos. E quando eu comecei a ler aquilo, eu não consegui mais parar de ler. E aí eu não li mais, eu passei a estudar. E aí eu comecei a fazer os cálculos, depois que eu tive mais um tempo, comecei a compreender um pouco melhor. Então, eu nasci em 1958. A doutrina dos espíritos, o Livro dos Espíritos, foi editado em 1857. São 100 anos. Se a média era, né, agora eu já não sei mais, a média de ficar na erraticidade, 40, 50 anos, eu posso ter tido contato com o Livro dos Espíritos. E aí tinha mais uma coisa que eu achava interessante. A minha mãe adorava a língua francesa. Ela achava tão bonita a língua francesa. Então eu comecei Claro que isso tudo são conjecturas, né? Não tem nada a ver com... Pode ser que sim, pode ser que não, né? E aí eu fui fazer meus cálculos. Bom, então, se eu nasci em 58, fiquei 50 anos na erraticidade, vamos dizer assim, eu posso ter tido contato com o Livro dos Espíritos. Porque eu achei tão interessante que quando eu comecei a ler aquele livro, eu não consegui parar mais. Fiquei 6 meses estudando o Livro dos Espíritos.
Então é isso, o que tu estava dizendo, nós podemos ter tido contato ou não com a doutrina espírita, porque todos que estamos aqui hoje poderíamos estar lá nessa época da codificação da doutrina espírita, né? Essa pode ser a nossa segunda encarnação, depois de ter estudado a doutrina dos espíritas. Os mais jovens podem ter tido mais de uma encarnação, né? Então é um fato isso. Vitor, tu pode falar, Vitor? O bebê está junto. Eu vou passar. Não, ela já fugiu do colégio. Já não quis mais, ficou só um pouquinho. Então eu vou Não, passar. em primeiro lugar, eu queria dizer um oi para todos, né? Dizer que eu não fugi do colégio, que eu fiquei um tempo ausente, porque os que me conhecem sabem que eu tive um contratempo e tive que ficar realmente, mas estou de volta, que Deus me ajude, que eu consiga, a partir de hoje, sempre ficar nas aulas e seguir o estudo novamente com vocês, de acordo como precisa, né? E a respeito do estudo de hoje, como diz o Daniel, cada um tem a sua experiência, né? E em cima dessa experiência, eu acho que em matéria de caridade, a gente tem uma caridade conosco mesmo, né? E eu tive uma experiência pessoal muito grande esse ano, que me trouxe um alento que o seu Edgar, que me conhece, que o Daniel, que me conhece, sabem que foi uma coisa assim que me trouxe. Sou grata a Deus e tive um merecimento, quem sabe, até, que foi através do desencarne do meu ex-marido, com o qual eu estava separada nesses 15 anos, vocês souberam, veio a desencarnar, eu vinha cuidar dele e tudo mais, e foi o que reaproximou o meu filho mais velho de nós novamente, e hoje vivemos em família. Isso não tem no mundo dinheiro que pague. É quando o filho retorna a casa. Então, assim, para mim, mãe, né, se eu tinha algum dever, algum agravo, alguma coisa, muitas vezes eu pedi perdão. Muitas vezes eu pedi. Podia não ser nesta vida que eu tivesse feito algum agravo para ele para mim ou eu para ele. Muitas noites eu rezei. Muitas noites eu pedi. E a gente, hoje, ele veio hoje mesmo, veio e sentou-se comigo como eu pedi tantas vezes. Mãe, eu vim tomar um chimarrão com você. É o meu filho mais velho, né? Infelizmente, minha filha separou-se, mas isso são coisas da vida, né? Hoje vive comigo também, né? Então, tenho esses 2 filhos e a minha neta Joana, que vocês hoje conheceram. Acho que se encaixa bem na nossa leitura de hoje também, né? Onde praticamos a caridade conosco mesmo, né? É quando a gente, que era uma coisa que podia ter feito ou podia não ter feito. Mas eu não abandonei uma pessoa com a qual eu tive 2 filhos. Eu podia ter dito, eu não vou fazer nada. Não. Ele era o pai dos meus filhos. Não me arrependo em nem um minuto de ter feito o que eu fiz. Cuidei dele, cuidaria dele sempre. Se fosse preciso 2, 3, 4 anos, assim eu teria feito. E se foi isso, ou se não foi, eu não sei. Mas a partir deste momento, a nossa vida foi outra vida. E está sendo outra vida. Somos uma família de novo. Uma família unida, uma família onde eu vivo novamente com os meus filhos e a minha neta. Como eu disse para vocês, filhos, netos não são fáceis de ser criados. Não é fácil educar. A educação é todos os dias, né? Mas, dentro da nossa leitura de hoje, para mim foi a experiência que eu tive. Vocês tiveram uma experiência de um susto, né? Eu tive essa experiência que Deus me deu maravilhosa, de ter a volta de um filho, a volta da minha família dentro da minha casa. O seu Edgar sabe muito bem e o Daniel também sabe.
porque foi um sofrimento muito grande de muitos anos que eu passei, o meu filho estando longe de mim. Hoje ele tem 37 anos e a minha filha tem 30. Então, esperamos que daqui para frente seja felicidade e vida que segue, né? Esse seria, eu acho que, o meu depoimento hoje sobre a leitura. Que como o Zaqueu teve o arrependimento dele, assim eu me arrependi também de muitas coisas que eu pude ter feito, talvez, de errado, com a minha família, com meus filhos, com o meu ex-marido mesmo, né? Em toda essa nossa vida. Então, foi um arrependimento entre nós familiares, família mesmo, mãe, filhos, né? Entre nós, que nos fez ter o retorno. Então, como diz Jesus, né? Antes do desencarne, volta com os teus irmãos e faz as pazes antes do desencarne, né? Procura, volta a ter amor, volta a ter o perdão antes de fechar os olhos, porque depois não adianta, né? Então, nós tivemos esse merecimento, pudemos nos resgatar antes do desencarne dele, e hoje vivemos uma vida completamente diferente do que foi antes. Eu acho que, para mim, é isso que eu pude passar para vocês hoje de noite, e dizer que estava com muita saudade de todos vocês. Obrigado, Rita, pelo depoimento. E que bom que você está de volta, estamos felizes. E como você citou, o mestre disse, reconcilia-te enquanto estás a caminho, né? E aí segue essa explicação dele. Mas que bom que vocês se reconciliaram e, quem sabe, houve essa reparação também entre vocês. Mas segue a vida agora feliz, né, com a família. Meus parabéns, Rita. Desejo felicidade para você e a tua família. Seu Edgar, agora queremos ouvir. Agora o senhor já descansou do futebolzinho, está tranquilo, né, seu Edgar? Tenha. Onde é que estão? Todos vocês foram felizes no que vocês falaram. Todos. E é muito importante o que vocês falaram ali. E o arrependimento, como o Daniel falou ali, né? Reparar o arrependimento também é muito importante. O depoimento da vida de todos vocês foi muito importante, muito bacana mesmo. Fico sem argumento para falar, mas tem argumento para falar, mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de passar para vocês aqui, que passa dentro do meu coração. Porque todos nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito nesse mundo. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Mas assim, gente, ó, a gente fica repetindo nos equívocos que a gente teve, né, durante a existência. Aí a gente fica pensando assim, o que eu deixei de fazer? O que eu posso consertar? Eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo? Posso fazer a partir de hoje e começar a fazer um novo filme. Quando uma mãe fica analisando assim, quando uma mãe perde um filho na tenra idade, né, o que ela faz? Fica deprimida, fica enclausurada. Vem outras pessoas e aconselham ela para se envolver na tarefa de ajudar as outras mães a não caírem nessa depressão que ela caiu, né? Essa mãe se dedica a ajudar outras mães, ajudar pessoas, né? A se reerguer, a ser feliz, né? Voltar a ser feliz de novo, como a Rita falou ali, né? A pessoa voltar a ser feliz é muito importante. Então, a gente fica pensando assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Então, eu me dediquei assim. Não fui o pai exemplar que meus filhos precisavam, não. Eu falei para minha filha um dia, né? Eu não sou teu pai que você pediu a Deus, não. Tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza que você é a filha que ele me deu. Isso é muito importante para mim. A gente fica pensando assim, o que eu posso fazer daqui para frente? Eu pude daquela educação que eles precisavam, aquilo que eles realmente precisavam, eu não consegui dar tudo aquilo que eu podia dar, né? A gente fica pensando, analisando o que eu deixei de fazer, muita coisa que eu deixei de fazer para ele. Então, o que eu posso fazer agora daqui para frente?
São 30 anos aqui que se passaram junto com esse anjo que está do meu lado aqui, né? O que eu posso fazer? Me dedicar a ajudar outras pessoas a saírem dessa redoma, dessas tristezas, né? Tantos meninos, como você sabe, o trabalho que a gente faz lá no CASE, nos bairros, na periferia da cidade, pessoas que recorrem a nós pedindo conselhos, no atendimento fraterno. O que a gente faz? A gente tenta ajudar as pessoas a não se equivocar como nós nos equivocamos. Então, esse é um subterfúgio que a gente achou dentro da gente, tentar retornar à nossa vida sem miasmas, sem cobranças, sem sentimento de culpa, né? Fazer a coisa daqui para frente, fazer a coisa certa, ser feliz. Eu acho que nós merecemos ser felizes, porque Jesus mesmo disse, né? Neste mundo tereis aflições, mas comigo vocês serão felizes, vocês terão paz. E a gente tenta fazer isso, ajudar pessoas, que a gente tenha paz dentro da gente, retornar a vida dentro do coração da gente, ajudando pessoas. Isso é muito importante. Muito importante, que eu acho também, como a Marilene sempre fala, esse grupo que nós formamos junto com vocês aí, uma família maravilhosa que a gente está constituindo. Fico muito feliz quando eu vejo vocês assim. Porque eu nunca gostei de ver vocês tristes, serinhos assim, de um sorriso. Um sorriso de vocês é muito importante para todos nós. Deus abençoe vocês, Deus ilumine o coraçãozinho de vocês. Que Maria, Mãe de Jesus, possa brilhar no coração de vocês todos os dias, tá? Obrigado, senhor Edgar. Obrigado por estar sempre conosco, né? Sempre nos dando um apoio, com a sua presença, com a sua palavra. Muito obrigado. Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário? Tudo tranquilo? Todos prontos para a prova daqui de logo mais? Eu vou botar nossa mensagenzinha de hoje. Todos estão vendo a nossa imagenzinha? Muito bem. Até a história que eu contei sobre mim ia ser nessa mensagem. Mas como eu já contei a história, eu vou colocar só a mensagem aqui para nós lermos ela. Então, nossa mensagem hoje diz assim: vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, a certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a lei divina. Então, essa mensagem foi interessante. Eu vi essa mensagem no início, acho, da semana passada. Eu nunca vou olhar a mensagem pensando no texto do Evangelho, e sempre casam as mensagens, né? Então, olha, essa mensagem foi exatamente tudo que a gente falou, né? Está aqui sintetizado nessa mensagem. A gente viver cada dia, né, estudando, e dentro do que estamos aprendendo, colocar em prática, né? E termos a fraternidade um para com os outros, termos a paciência, a compreensão. E nem eu citei sobre o meu caso, né, que aconteceu na sexta-feira, né, da gente ter em todas as situações, a gente ter essa paciência, essa tranquilidade, que às vezes nem sempre a gente consegue, né? Por isso a gente passa, às vezes, muitas vezes, por situações, inclusive físicas, que a gente não consegue manter esse controle muitas vezes, né? E, de repente, parece que tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu na doutrina espírita e de religiosidade, de repente, naquele momento, parece que tudo apagou da memória da gente, né? E a gente acaba trazendo para a gente todos esses momentos, todas essas aflições, tudo que vem do mundo exterior, né? Porque ainda não está bem sedimentado no nosso íntimo, essa certeza, de tudo isso, né? Dessa espiritualidade toda, ainda nós temos que praticar, que desenvolver ela melhor dentro de nós, né? Mas nós chegaremos lá. Alguém gostaria de comentar nossa mensagem? Todos tranquilos? Muito bem, então, essa mensagem, ela é do livro Assim Vencerás,
do Chico Xavier e do Emmanuel. Então, vamos aproveitar esses nossos últimos minutinhos para ver um pouquinho da nossa doutrina espírita. E ainda estamos nos evangelizando, então o estudo do Evangelho ainda é muito importante. Então, nós vimos até aqui, né, que os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, é o nosso corpo que, como disse as nossas mensagens do Evangelho, e amanhã podemos ser chamados a prestar contas, aí vamos deixar esse corpo físico aqui. Mas, em compensação, estaremos livres, né? Porque nós estamos numa prisão, que é o nosso corpo físico. Prosseguindo a partir daqui, então, a doutrina nos diz assim: entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Então, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, lembram que a gente disse que a gente tem aquela dúvida, o que é uma alma, o que é um espírito, e que Kardec simplifica. Ele simplifica porque mais adiante a gente aprofunda mais o que é a alma realmente, mas de momento, para que a gente tenha uma ideia, então a alma é um espírito encarnado, e quando dizemos espírito, é o espírito já fora desse invólucro, né? Então, por enquanto, nós somos uma alma. E nós vamos ver, então, que no homem há três coisas. E quais são elas? A primeira coisa, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, veja que os animais são nossos irmãos, por quê? São animados também como nós pelo princípio vital, mas principalmente porque eles têm um princípio inteligente sendo trabalhado nesse ser análogo, né? Que são os animais. Então, nós temos o mesmo corpo, homens e animais. Então, os corpos materiais, que têm o mesmo princípio vital, inclusive as funções vitais de um corpo animal e um corpo humano são muito semelhantes, muito parecidas, né? E o segundo, a alma, um ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, nós somos um espírito que temos um corpo. E nós, às vezes, na nossa visão um pouco materialista, nós dizemos o quê? Que nós temos um espírito, né? Mas nós não temos um espírito. Então, nós somos corpo. Quando morremos, nós vamos embora com o corpo, né? Não, nós somos espírito, então nós temos um corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, ou o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, é interessante. Esse laço, então, ou perispírito, que prende o corpo, o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. E temos o duplo etérico. Aqui, aqui a gente tem que fazer uma distinção entre perispírito e duplo etérico, que não é a mesma coisa. Que a gente pode confundir, às vezes. O que é o perispírito? O perispírito, então, o espírito foram os próprios seres, nós já estudamos antes, né? Que vieram do mundo espiritual, que se denominaram espíritos. Então, não foi uma palavra criada por Kardec. Agora, o perispírito foi um termo criado por Kardec. Esse envoltório, Kardec, então, se baseou no quê? Para definir como perispírito. Ele, como um estudioso que era, ele percebeu que a semente, entre o núcleo e a casca da semente, tinha uma película que envolve. E isso é chamado de perisperma, essa película. E Kardec, percebendo que o ser encarnado é como uma semente. Ele tem o corpo, tem o perispírito, que seria o perisperma, e tem o núcleo, que seria o espírito, não é? Então, Kardec
foi que deu essa denominação a esse modelador plástico que os espíritos chamam, né? O perispírito, que é o que modela o espírito. Se o espírito não tivesse o perispírito, o que ele seria? Os espíritos dizem assim, que ele seria uma chama, como um flash, né? Às vezes da cor rubi, então não teria forma, seria só aquela chama. Mas o perispírito é o que modela, que é o modelador plástico que a gente chama. E o que é o duplo etérico? O duplo etérico da doutrina espírita ele não é muito estudado, mas ele é muito importante. O duplo etérico é o condutor das sensações do corpo para o perispírito, do perispírito para o espírito. E o duplo etérico, com o desencarne, ele volta a fazer parte da nossa atmosfera terrena. Ele não é algo que vai para o mundo espiritual. Então, o duplo etérico, ele faz parte do mundo material. E ele é o condutor. E aqui a gente passa a entender como, por exemplo, numa cirurgia, o que acontece que aquele local fica sem sensibilidade. De alguma forma, a anestesia afasta o duplo etérico dali. Então, o médico pode ir ali, mexer, fazer a cirurgia que quiser, que o espírito não vai sentir dor. Então, vejo que aqui a gente entende a função do duplo etérico. Porque se o perispírito fosse ligado direto ao corpo, sentisse as sensações do corpo diretamente do perispírito por espírito, como seria para afastar esse perispírito dali se o perispírito está ligado em todas as células do nosso corpo? Não existe nenhuma célula que não esteja ligada no perispírito. Seria uma cirurgia dolorosa, né? Se não tivéssemos o duplo etérico, que é o condutor. Então, o duplo etérico é o condutor das sensações do corpo para o perispírito e para o espírito. Então, aqui, como foi colocado junto, pode haver essa confusão, mas não é a mesma coisa. Então, perispírito é uma coisa e duplo etérico é outra. Então, pessoal, estamos chegando no nosso horário. Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre o que foi estudado, algum questionamento? Porque agora nós vamos entrando nessas matérias, vamos dizer assim, mais complexas, que pode ficar alguma dúvida. Então, por favor, questionem, porque temos o seu Edgar aí para responder para nós. Fiquem bem à vontade, a Marilene, o seu Edgar, aí nós vamos fazendo as perguntas. Muito bem, pessoal. Então, vamos todos se calar, todos estão entendendo. Então, vamos encerrar nosso encontro hoje. Eu vou pedir para a Kátia. Kátia, tu pode fazer a oração final para nós? Posso, sim. Agradecemos, Senhor, pelo nosso encontro de hoje, pela companhia da espiritualidade amiga, que nos orientou, que nos guiou, que nos intuiu, com todos esses assuntos, com todas as palavras, com tudo que nos enriqueceu moralmente, e que possamos, Senhor, aplicar no nosso dia a dia o nosso desapego, a nossa correção das nossas faltas, do nosso amor pelo próximo, da caridade, e que possamos, Senhor, estar juntos na próxima semana, aqui também com a intenção de aprendermos mais um pouco, com a palestra que será dada, e que tenhamos uma semana abençoada, com saúde, com luz, com proteção. Que assim seja, e que Deus esteja conosco, e que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir o nosso planeta com seu manto, abençoando todos os seres, homens, animais, a natureza, para que vivamos em paz, para que vivamos com respeito, para que nos amemos uns aos outros. Que assim seja, Senhor.